Seu... Oi, seu Jair, boa noite, seja bem-vindo. Marília, Cristina, João, Rian, sejam todos bem-vindos. Uzer, você tá sem nome, mas seja bem-vindo. Raquel, Benedita, Terezinha, sejam todos bem-vindos, viu? A paz do Senhor para vocês. Seu Clóvis, boa noite, seu Jair. Você tava na portinha, né? A porta abriu, o senhor entrou. Fiquei muito feliz isso. É muito engraçado. Seu Raimundo, seu Rai Maia, sejam bem-vindos. Locutor Júlio Ferreira, seja bem-vindo, viu? Vocês todos sejam bem-vindos. A paz do Senhor para vocês. Seja bem-vindo à casa de Deus, à família de Cristo. Hilda, sejam todos bem-vindos. Hoje a live vai ser sobre o Clube da Bíblia. Toda sexta-feira aqui agora, às 9 da noite. Tem o Clube da Bíblia, só que hoje eu antecipei 30 minutos pra gente começar um pouquinho mais cedo, porque eu tô um pouquinho cansada e eu quero dormir mais cedo hoje. Então eu antecipei a live pra gente poder também, sexta-feira à noite, aproveitar um pouco a noite também, aproveitar mais com o Senhor, né? Eu sou calvo? Não, eu não sou calvo. Ah, você é calvo, é você que entrou. Você é calvo. A paz, doutora França, seja bem-vinda, viu? A paz do Senhor para ti. É um prazer ter você aqui comigo na live, viu? Fico muito feliz. Muito obrigada. Sejam todos bem-vindos, gente. Vão chegando. Vão puxando aí a cadeira, sentando, pegando papel e caneta. Enfim, o que vocês quiserem anotar. A gente vai abrir o coração para Jesus. Está até cheio, queria mais. Está até cheio. Não, vai acontecer sim, seu Jair. Quando não acontece algo, quando acontece alguma coisa que eu não possa fazer, eu aviso com antecedência. Eu não deixo de fazer, não. Pode ficar tranquilo que eu sempre aviso. Porque eu sei que sempre tem alguém esperando, então eu sempre vou avisar. Tá bom? Pode ficar tranquilo. Bem, quem tá curtindo, obrigada. Quem tá compartilhando, obrigada. Que Deus abençoe a sua vida pela bondade do coração, de querer abençoar a minha vida. A gente vai estar aqui lendo... Hoje a live de sexta-feira é Clube da Bíblia, né? É um projeto que nasceu no coração do Senhor, coração de Deus para a nossa vida, aonde a gente pode estar aqui se familiarizando com a palavra, conhecendo a palavra, se familiarizando ao mesmo tempo, fortalecendo a nossa fé, ao mesmo tempo confraternizando com os irmãos, porque essa live aqui, ela tem... Eu preciso da participação de vocês de alguma forma. Não é que eu precise, eu quero interagir com vocês mais. Então, se tiver que escrever, vocês escrevem. Se tiver que depois da explicação vocês quiserem participar ao vivo, vocês possam. Tudo dentro do contexto que a gente está lendo de Gênesis 2. Tá bom? Hoje a gente vai ler o capítulo de Gênesis 2. Então, essa live aqui é pra gente ter uma maior interatividade entre nós, que nós somos uma família. Eu vejo vocês como membros de uma família, de uma grande família de Cristo. Então eu tô aqui para ajudar vocês, ao mesmo tempo tô aqui para aprender juntamente com vocês, tá bom? Então, participem por mensagem, participem como vocês quiserem. Se tiver dúvida, escreve aí que a gente vai tirando as dúvidas, tá bom? É uma live participativa, pra gente poder crescer junto na presença do Senhor. Então, vamos fazer uma oração pra gente estar aqui abrindo esse momento e convidando os protagonistas da história para estar aqui conosco? Vamos lá? Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero te agradecer, Senhor, por esse momento, Pai. Pai, traga os seus filhos. Leva essa live em acessos que nenhum ser humano chegue, mas que a live chegue para poder chegar próximo do coração que precisa de Ti, Pai. Pai, pelo poder do nome de Jesus, Senhor, estamos com o coração abertos aqui para Te receber. Que o Espírito Santo, Senhor, venha sobre nós, que para nos dar maior entendimento da Tua palavra. E assim a gente vir colocar em prática em nossas vidas tudo que aprendemos aqui, Senhor. Pai, que esse momento seja um momento de confraternização, seja um momento de aprendizado, seja um momento de entrega, seja um momento de resposta, seja um momento de direcionamento, Senhor. Pai, o Senhor é bem-vindo aqui. Que Senhor Jesus e o Espírito Santo se faça presente em nossas vidas nesse momento, Pai. Pai, pelo poder do nome de Jesus, Senhor, eu agradeço. Amém. Gente, quem entrou, seja bem-vindo. A paz do Senhor para vocês. Tá? Obrigada por me seguir. Tô aqui para ajudar, tô aqui para orientar, tô aqui para aprender. Tá bom? Vamos então, vocês, pegar a Bíblia. Já que é um clube da Bíblia, a gente precisa estar com o nosso instrumento na mão, certo? Então pega a Bíblia de vocês aí, abrem Gênesis 2, que é o livro que a gente está aprendendo. Eu sempre dou sequência no livro. Então a gente começou no clube da Bíblia. Deus quer que a gente faça a partir de Gênesis, a partir do Antigo Testamento. E na plataforma tem já o Novo Testamento, que é o Bíblia em áudio. Então a gente está estudando a Bíblia por um todo. Tá bom? Então você que tem vontade de conhecer a Bíblia,
No Novo Testamento já está nos vídeos dentro da plataforma escrito lá, Bíblia em áudio. E está separado por cor, porque cada cor é um livro. Ok? Então você vai acompanhando por cor lá, do 1 ao último versículo do capítulo, que você vai lendo, você vai escutando ou você vai acompanhando o Novo Testamento. E o Clube da Bíblia, toda sexta-feira, às 9 da noite, a gente vai ter o Clube da Bíblia, que a gente está começando em Gênesis. Então a gente está estudando praticamente a Bíblia inteira. Só que a gente vai seguindo. O Clube da Bíblia vai demorar um pouquinho mais para poder dar andamento, porque vai ser somente todas as sextas-feiras. A princípio é somente às sextas, tá bom? Depois eu preciso... Graça e paz, seu Alan, seja bem-vindo, viu? Eu sou da congregação do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Eu não sigo congregação. Ele me levantou e eu sou escolhida por ele para poder estar aqui orientando vocês, tá bom? Então vamos começar, gente? Vamos lá? Pega sua Bíblia. Quem pega a sua Bíblia, por favor, aí. No capítulo 2, eu vou começar aqui, vou ler até o final. E depois a gente dá continuidade, tá bom? Vamos lá. Então, Gênesis 2, versículo 1. Assim terminou a criação do céu e da terra e de tudo que é nele. No 7º dia, Deus acabou de fazer todas as coisas e descansou de todos os trabalhos que havia feito. Então abençoou o 7º dia e o separou para o dia, como um dia sagrado. Pois nesse dia ele acabou de fazer todas as coisas e descansou. E foi assim que o céu e a terra foram criados. Quando o Senhor Deus fez o céu e a terra, não haviam brotado nem capim nem plantas, pois o Senhor não tinha mandado chuvas, e não havia ninguém para cultivar a terra. Mas da terra saiu uma corrente de água que regava o chão. Então, o pó da terra, o Senhor formou o ser humano. O Senhor soprou no nariz dele uma respiração de vida, e assim ele fez, e assim ele se tornou um ser vivo. Depois o Senhor Deus plantou no jardim, na região do Éden, no leste, e ali pôs o ser humano que ele havia formado. O Senhor fez com que ali crescessem árvores lindas de todos os tipos, que davam frutas boas de se comer. No meio do jardim ficava a árvore que dava vida e também a árvore que dá o conhecimento do bem e do mal. No Éden nascia um rio que regava o jardim e que saindo dali se dividia, formando 4 rios. O primeiro é o Pison, que rodeia a região de Havilá, onde há ouro. O ouro dessa região é puro, e ali também há um perfume raro de pedras preciosas. O segundo rio se chama Gion. Ele dá volta por toda a região de Cush. O terceiro rio é o Tigre, que passa a leste da Síria, e o 4º rio é o Eufrates. Então o Senhor Deus pôs o homem no jardim do Éden para cuidar dele e nele fazer plantações. E o Senhor deu ao homem a seguinte ordem: você pode comer as frutas de qualquer árvore do jardim, menos da árvore que dá o conhecimento do bem e do mal. Não coma a fruta dessa árvore, pois no dia em que você a comer, certamente morrerá. Depois o Senhor disse: não é bom que o homem viva sozinho. Vou fazer para ele alguém que o ajude como se fosse a sua outra metade. Depois que o Senhor Deus formou da terra todos os animais selvagens e todas as aves, ele os levou ao homem para que pusesse nome neles. E eles ficaram com o nome em que o homem lhes deu. Ele pôs os nomes das árvores, nas aves e em todos os animais domésticos e selvagens. Mas para Adão não se achava uma ajudadora, que fosse como a sua outra metade. Então o Senhor Deus fez com que o homem caísse em sono profundo. Enquanto ele dormia, Deus tirou uma das suas costelas e fechou a carne naquele lugar. Dessa costela o Senhor formou uma mulher e a levou ao homem. Então o homem disse: agora sim, esta é a carne da minha carne, é o osso do meu osso. Será chamada de mulher, porque Deus a tirou do homem. É por isso que o homem deixa o seu pai e a sua mãe para se unir com a sua mulher, e os dois se tornam uma só pessoa. Tanto o homem como a sua mulher estavam nus, mas não a sentiam vergonha. Então aqui, sejam bem-vindos todos que estão entrando, a paz do Senhor para vocês, viu? Então aqui, gente, é o capítulo 2 de Gênesis.
Algum de vocês tem alguma pergunta a fazer sobre Gênesis, sobre o capítulo 2? Vocês querem debater, alguma curiosidade? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, quem dá mais? Vamos lá, quem vai falar? Ou eu posso falar e vocês só querem ouvir, querem participar? Vamos lá, então, vamos então tá com o ouvido atento aqui, o que o Senhor quer falar conosco? Vamos lá então? Ceifeiro de almas entrou, espero que seja algo bom, hein? Em nome de Jesus, hein? Vem ceifar a vida aqui não, hein? Amarrado em nome de Jesus. Vamos lá. Abra sua Bíblia. Onde diz Gênesis 2:7? Fala assim. Onde diz Gênesis 2:7, fala assim. Então, do pó da terra, o Senhor formou o ser humano. O Senhor soprou no nariz dele uma respiração de vida, e assim ele se tornou um ser vivo. Eu quero atentar para vocês para uma situação interessante. Na sexta-feira passada, a gente leu Gênesis 1, ok? A gente estudou Gênesis 1, capítulo 1, do 1 ao 31. Porém, para eu poder explicar isso aqui que está acontecendo aqui, eu preciso voltar em Gênesis 1, capítulo 27, que fala assim, para vocês poderem entender o meu raciocínio, ok? No Gênesis 1, 27 fala assim: assim Deus criou os seres humanos. Ele os criou parecidos com Deus, e ele os criou o homem e a mulher. O que Deus quer que a gente aprenda disso aqui? Tanto do versículo 1, 27, quanto do capítulo 2, versículo 7. Eu não sei se vocês conseguiram perceber na leitura do versículo 2, fala que o versículo 2, do capítulo 2, versículo 7, fala que Deus criou o homem do pó da terra. E nesse lugar onde ele criou o homem, no pó da terra, tinha o rio passando. Um rio como se fosse um lençol freático por baixo desse rio. Então o rio estava nutrindo a terra, ou seja, todo o nutriente da água ia para a terra. E do pó da terra nasceu o homem. Vai ficar um pouco complicado, mas a gente vai conseguir entender lá no final. Então a gente precisa entender algo aqui. Deus pegou o homem, pegou o pó da terra, o barro, formou o homem. Esse barro que estava sendo nutrido pela água, se a gente lê a palavra, a gente sabe que a fonte de água é Deus, ok? Então vamos tentar conjecturar aqui para a gente poder entender o que Deus quer falar conosco. Se a gente sabe que as fontes das águas é a própria presença do Senhor, e é a fonte da água que está nutrindo, a terra, e Deus pega do pó da terra e faz o homem, a gente consegue imaginar que a gente consegue imaginar que tá afirmando a palavra de Gênesis 1, no Gênesis 1, 27, que está dizendo que nós somos imagem e semelhança do Senhor. Entende? Porque Deus, ele passa a ser toda a criação da terra. Cada elemento da terra é Deus, Deus da Santíssima Trindade, ok? Então, a gente sabendo disso, a gente consegue entender que se você hoje está se sentindo desgastado, se você hoje está se sentindo cansado, se você hoje está se sentindo injustiçado, enfim, está se sentindo mal, sabe aqueles dias que a gente está mal, que a gente não quer ver ninguém, que a gente está definhando, sabe? Deus quer que você não define, que você lembre das suas raízes. A Bíblia aqui está nos afirmando que nós nascemos do pó da terra. Quem nutria o pó da terra era a fonte de água que passava, que é Deus, que Deus é a fonte das águas. Deus é a nossa fonte, entende? Então, se Deus tirou a gente do barro, modelou a gente no barro, deu fôlego de vida através do barro, e nós viemos do pó da terra, que as águas passou por ali, quando a gente fica cansado, quando a gente fica desgastado, quando a gente fica, sei lá, meio down, meio para baixo, a gente precisa ir na fonte
buscar o alimento, buscar o nutriente do nosso solo, que é o nosso corpo, que é a nossa vida, que é o nosso espírito. Entende? Então Deus quer que a gente entenda algo que as nossas raízes, que é as nossas raízes que está em Deus, que a gente quando desenvolve um relacionamento com Deus, a gente aprofunda as nossas raízes, a gente não pode deixar essas raízes, conforme a gente vai desenvolvendo o processo com o Senhor, ok? Nosso processo de cura e libertação para viver os propósitos e as promessas de Deus para nossa vida, a gente não pode deixar as raízes de lado, a gente não pode deixar as raízes para trás. Porque vai haver momentos no nosso decorrer do nosso processo que a gente vai estar no dia mal. Todos nós passamos pelo dia mal. Todos nós vai ter momento que a gente quer desistir. Todos nós a gente vai se sentir sobrecarregado. Todos nós passamos por isso. Só que o que a gente precisa entender? A gente não pode se entregar a esse momento. Entende? O cristão, ele consegue vencer com o Senhor perseverando na fé. A gente vive literalmente por fé. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa alimentar a nossa fé, que é o que a gente está fazendo aqui, ok? Sexta-feira, aqui, 9 da noite, a gente está aqui alimentando a nossa fé, escutando a palavra, fazendo debate, confraternizando, ok? Ao mesmo tempo, também estamos fazendo a nossa individualidade para com o Senhor, para gerar uma intimidade com Ele, cada um individualmente com Ele. Então, a gente está nutrindo a nossa fé. Com a nossa fé nutrida, a gente consegue desenvolver com o Senhor e a gente consegue se estabilizar como ser humano fisicamente em pé. Mas às vezes no decorrer do nosso processo, a gente dá alguma legalidade ou outra, ok? E essa legalidade que a gente dá, entra um pouco da incredulidade ou da dúvida. Então se a nossa fé estiver fortalecida em Deus, e o nosso espírito, com a nossa fé fortalecida, o nosso espírito também fica fortalecido. Consequentemente, quando a incredulidade quiser entrar, ele vai encontrar uma barreira. Porque a sua fé está fortalecida. Entende? Então, tá aqui, tá fortalecida. Então, mas ainda existe, no decorrer do seu processo, o dia que você realmente está para baixo. Então, o que Deus quer que você entenda disso aqui? Que você não esqueça que Ele é a sua fonte. E por mais no pó que você esteja, por mais desgastado, por mais cansado que você esteja, você não tem que tentar fazer as coisas do seu jeito. Porque quando a gente resolve botar nossas mãos no processo que é de Deus para conosco, a gente estraga tudo. Entende? Então, Ele não quer que você faça as coisas do seu jeito, Ele quer que você procure nele, Ele quer que você participe mais da sua vida para Ele, Ele quer que você busque mais a Ele, que você fidelize mais a Ele, que você dependa dEle. Porque Deus quer ter conosco. Seu Saulo, a gente não perde a fé. Você precisa voltar a acreditar, porque a fé é uma decisão. Entende? A fé não é uma emoção. Ah, eu perdi a fé. Você deixou de acreditar. Mas se você voltar a acreditar que você consegue, que você pode, que você vai fazer, que você vai receber, que você vai viver os propósitos de Deus, você decidiu. É como se você tivesse batido os pés e falasse, não, hoje, a partir de hoje, eu sou um novo Saulo, eu sou um novo homem e eu decido acreditar que as promessas e os propósitos de Deus vão acontecer na minha vida. Você não tem que olhar, eu não sei o que fez o Senhor chegar a esse ponto, ok? Mas se por acaso teve influências de terceiros, você não tem que olhar para a pessoa que te influenciou algo que fez você perder a fé. Você tem que continuar olhando para Deus, Jesus e o Espírito Santo, acreditando que eles são reais na sua vida, que você vai viver as promessas do milagre, porque a opinião do outro é do outro. A opinião do outro é sobre ele, não é sobre ti. Então não permita que opiniões de terceiros venham fazer a diferença na sua vida ou venham te atrapalhar no seu caminhamento com Deus. Então decida, eu vou voltar a acreditar. Deus é fiel na minha vida, Deus existe, eu vou voltar a acreditar e eu vou viver os propósitos e as promessas do milagre que Deus tem para mim, ok? Não perde a sua fé. Não perde a sua fé. Seu Jair, obrigada por me abençoar, que Deus te abençoe. Entende? Então, continue. Então, aqui, pega então essa mensagem que Deus está falando contigo. Quem perdeu a fé, que eu já esqueci o nome, desculpa, que são muitas pessoas passando aqui. E ao invés de você fixar na perda que você teve, comece a fixar os seus olhos, voltar na lembrança de como você era
na época que você tinha o seu relacionamento com o Senhor. Eu não estou falando aqui de denominação, nem de igreja, nem de frequentamento de culto. Eu estou falando você na sua interatividade com Deus. Entende? Então a gente precisa fidelizar um relacionamento de intimidade com o Senhor, porque o que nos sustenta é a presença de Deus. Quando a gente coloca uma expectativa no homem que eu falo é ser humano, ok? Quando a gente coloca uma expectativa no ser humano, o ser humano que você está colocando uma expectativa, vamos dar um exemplo aqui. Vamos supor que você bota a expectativa num pastor de uma igreja, de uma congregação que você vai, ou no de um padre que você vai, ok? Que eu não sei qual tipo de cristão que eu estou lidando aqui. E aquela pessoa ali que está ministrando a palavra, ela de algum modo, ela chateou você de alguma forma. Por que ela chateou você de alguma forma? Por que aquilo que a pessoa fez atingiu você? Porque você estava colocando a expectativa no lugar errado. Como muitos fazem. A gente coloca a nossa expectativa no pregador. A gente não tem que colocar a nossa expectativa no pregador. O pregador é tão ser humano quanto você. O pregador é tão falho quanto você. E o pregador, existe uma responsabilidade gigantesca em cima dele para administrar o ministério que Deus deu a ele. Então, o que você tem que fazer? Você tem que ir para a denominação que você quer ir, ok? Frequentar, congregar, fazer comunhão ali com os irmãos. Mas a sua expectativa precisa estar em Deus, no relacionamento que você desenvolve com o Senhor, na sua individualidade, na sua intimidade com Ele. Porque o ser humano é falho, vai ter um momento que o pastor da tua igreja vai falhar, como o padre também vai falhar. Entende, gente? Quando a gente desenvolve um relacionamento com Deus, a gente vê o quão as pessoas que Deus levanta para ministrar a palavra dele são atacadas. Eu vejo isso todos os dias. Às vezes eu falo com o Senhor, eu falo assim: Senhor, glória a Deus pelo Senhor estar na minha vida. Glória a Deus por eu ter a intimidade que eu tenho contigo. Porque tem vezes no meu processo, gente, que dá vontade de surtar. É tanto ataque, é tanta perseguição, é tanta coisa em cima, tanto demônio, é tanto, sabe, é tanta oposição em cima, que se a pessoa que está ministrando a palavra, ela não tiver intimidade com Deus, ela cai. Porque ela é um ser humano. Eu não sei de agora porque eu não tenho visto mais televisão, mas na época, há uns 10 anos atrás que eu via televisão, eu via lá a quantidade de pastores, de membros da igreja que estavam caindo, que estavam se suicidando, que estavam tirando suas vidas. Por quê? Porque não aguenta. A perseguição é muita, a perseguição é tamanha em cima. Entende? E precisa ter um emocional muito fortalecido no Senhor, precisa ter muita intimidade com Deus para seguir certinho ali com o Senhor, porque vem com força. A oposição vem com força, ela não vem falando assim: não, hoje a gente vai pegar leve com ela porque ela tá triste. Não, eles vêm com força para derrubar. Então, o que mantém você de pé na presença do Senhor? Boa noite, Renata. Boa noite, Samuel. Seja bem-vindo de volta, Samuel. Quanto tempo? Seja bem-vindo, viu? Senti sua falta aqui. Volta pra gente. Entende? Sejam bem-vindos, gente. Quem tá entrando, a paz do Senhor para vocês, viu? Então, a gente precisa estar sempre na presença do Senhor. Então, aqui Deus está chamando a nossa atenção em Gênesis 2:7. Somos criação do Senhor, imagem e semelhança dele, fomos criados do pó da terra. Aonde quem regava aquela terra era a fonte, que era Jesus, que era Deus ali, ok? Que ele era a fonte das águas ali que trazia os nutrientes. Então, do mesmo modo que fomos criados pelo pó da terra, pelas mãos do Senhor, pelas mãos do oleiro ali, do mesmo modo que fomos criados, quando a gente estiver no dia mal, a gente precisa voltar para onde as nossas raízes foram desenvolvidas, que é na terra. A raiz de uma planta se desenvolve na terra. Então a terra ali, juntamente com a água correndo embaixo da terra, e se você tem um jardim aqui para sua árvore crescer, você tem que jogar água, consequentemente a água ali, eu quero dizer para você, é a presença de Deus. Então, se você está no dia mal, ao invés de você procurar respostas em lugares e pessoas que não tem nada a ver com Deus, ok? Seja um afago, seja um carinho, seja uma presença, seja
uma conexão, não sei, o tipo de situação que você se encontra e nem como o que você precisa para poder se sentir melhor. Mas isso que você precisa para poder se sentir melhor, para poder sair do dia mal que você se encontra, ou da sobrecarga que você tem, muitas das vezes a gente, quando está com sobrecarga do nosso processo, a gente quer procurar algo justamente que não tem nada a ver com o nosso processo, porque a gente quer esparecer, entende? Só que nessa de esparecer, a gente pode estar dando legalidade. E quando a gente dá legalidade, a gente coloca a perder tudo que a gente teve com o Senhor no nosso processo. Então, ao invés de você procurar em lugares que não vai te acrescentar nada, espiritualmente, fisicamente, porque se não acrescenta espiritualmente, não acrescenta fisicamente. Você precisa pegar esse momento que você está de estafa, esse momento que você está estressado, e ir para a presença de Deus, ou seja, se recuar na presença de Deus, entende? Voltar para a criação, voltar para a raiz, para onde você desenvolveu com o Senhor, que é a sua fé e a sua intimidade com Ele, fazer de Deus o seu refúgio e buscar nele o seu alimento, para fortalecer a sua raiz de novo e você se reerguer de novo, ok? E continuar no seu processo com o Senhor. Porque até a gente ser recolhido desse ambiente aqui que nós estamos, desse plano aqui, a gente sempre vai estar passando por lutas, a gente sempre vai estar passando por impedimentos. Por quê? Porque isso nos tira da zona de conforto. Não é que a gente sempre vai viver lutas, mas toda vez que a gente vai subindo de nível espiritual com o Senhor, a oposição também vai subindo de nível espiritual para te atacar. Então a gente sempre precisa estar em concordância e relacionamento com Deus, para quando a oposição chegar com o ataque, você ter estrutura para suportar o ataque que está vindo a ti. Entende? Então sempre faça de Deus a sua prioridade, sempre esteja com seu relacionamento com Deus em dia, não coloque ele de lado. Se tiver que colocar alguma coisa de lado, coloca a sua incredulidade, coloca a sua dúvida, coloca o seu medo e pega a presença do Senhor, traga ele para dentro de ti, para perto de ti e faça de Deus o seu melhor amigo. Entende? A nossa origem é Deus. Quando a gente fez lá a oração de reconhecimento do Senhor, quando a gente fez lá a oração de reconhecimento de Jesus, que a gente aceitou Jesus como nosso Salvador, que a gente aceitou, que a gente reconheceu Jesus como Filho de Deus, a gente deixou a velha criatura para trás. A nova criatura que a gente está se tornando para viver os propósitos de Deus. Carla, seja bem-vinda. Patrícia, seja bem-vinda. Paz do Senhor para vocês. Entende? A nova criatura que nós estamos nos tornando pra gente, no processo que a gente está passando para poder viver as promessas de Deus, as nossas raízes estão fincadas no Senhor. A gente tem que procurar em Deus o refúgio, a fortaleza. A gente não tem que voltar para os lugares que a velha criatura, que a velha natureza frequentava. A gente não tem que falar com as pessoas que Deus já tirou da nossa vida para poder pedir conselho. A gente tem que aprender a depender de Deus. A gente tem que procurar em Deus a resposta, o direcionamento. Aí você fala para mim, demora muito. Carla, você falou que as portas estão fechadas para ti. Às vezes Deus fecha a porta para a gente por proteção e cuidado. Ok? Porque às vezes pode ter pessoas à sua volta que estavam sugando você de alguma forma. Então Deus fechou essas portas, esses acessos, para proteger você, para fortalecer você, para amadurecer você, para crescer você, para quando Ele abrir a porta novamente, você estar fortalecida e amadurecida nele, e não vai depender da porta que estiver aberta, mas você vai ter dependido do Senhor. Entende? Então tudo que acontece na nossa vida existe um propósito, existe um porquê. Deus não vai tirar nada de nós que tem a ver com o propósito dele de uma certa maneira, de modo permanente. Ok? Às vezes ele afasta, às vezes ele tira, às vezes ele fecha a porta para trabalhar em nós, para tratar conosco, para nos mostrar a verdade, para quando ele abrir a porta de novo, a gente saber com quem está lidando. Porque muitas das vezes a gente está cercado de pessoas que a gente não tem nem noção do que aquelas pessoas
pensam de nós ou acham de nós, e quando Deus fecha os acessos, ele sai mostrando um por um quem é quem. Entende? Por quê? Porque você está com a sua visão voltado para o Senhor. Você está com a sua visão concentrada em Deus. Ou seja, você está no lugar certo, coisa que já deveria ter feito lá atrás, mas ele precisou fechar as portas para você colocar a sua visão de novo direcionado nele. Entende? Então ele está fazendo contigo um trabalhar interno, desconstruindo você, reconstruindo de acordo com a vontade dele, para ele poder vir a te apresentar os propósitos, os milagres que ele tem para ti. Ok? Sim, Vera, Deus é cuidadoso conosco, eu falo com seus filhos, conosco, né? Sim, a gente que muitas das vezes não consegue perceber isso, devido ao nosso processo, devido a gente querer que acabe logo, devido a gente querer que o processo chegue, que o propósito chegue, que a promessa chegue, a gente muitas vezes não consegue enxergar isso. Mas quando a gente começa a se conectar mais com o Senhor, meio que a gente se rende, a gente fala, ok, estamos aqui, estou me rendendo a Ti, entrego para o Senhor o controle da minha vida, e a gente entra literalmente embaixo da autoridade dele, nos submetendo à autoridade dele, a gente vê o quão cuidadoso e protetor ele é conosco, ou seja, é literalmente um pai. Né? Eu acredito que muitas pessoas aqui têm essa dificuldade de liberar o controle na mão de Deus, por conta da criação que teve. Entende? Acredito que muitas pessoas aqui tiveram que correr atrás dos seus, do que é para você, para poder ter na sua vida. E essa independência que nós temos, que nós aprendemos a ter com o mundo, quando a gente vem para Deus, a gente tem uma certa dificuldade de entrar embaixo da autoridade dele, porque a gente está acostumado a correr atrás. Eu tive essa dificuldade também. Eu posso falar para você que eu dei trabalho para o Senhor, para colocar em mim, para botar em mim eu no cabestro, sabe? Tipo assim, minha filha, presta atenção no que eu estou fazendo contigo. Eu quero o seu bem. E eu sempre dava ali, eu sempre batia de frente com ele. Eu fiquei quase um ano batendo de frente com ele, sabe? Não querendo entrar embaixo da autoridade dele, até que... Aí teve uma vez que eu fiz uma oração para ele assim, Senhor, eu quero entender, porque tudo eu quero entender, né? O mal do ser humano é querer entender. Eu falei assim, eu quero entender a forma como o Senhor trabalha. Então seja claro e objetivo comigo, nem que doa, mas fale assim na íntegra o que o Senhor quer de mim. E a partir desse dia, como Deus fala comigo, ele fala de uma maneira assim clara e objetiva, tipo assim, não tem como falar não entendi, não tem como falar não tá claro, entende? Aí dessa forma a gente consegue se interagir. De vez em quando vem uns esporrinhos básicos aí no meio do caminho, mas como eu pedi, ele faz, ok? E a gente vai se interagindo. Mas tudo que Deus faz, com as portas fechadas que ele fecha, é tudo proteção. Quando o pessoal fala assim, é livramento, dá a entender que aquela situação que a gente estava passando era uma situação ruim, ok? Que a pessoa que estava na situação, a pessoa era ruim também, e foi lá, Deus fechou a porta. Não necessariamente. Às vezes a gente está ferido, a gente está machucado. E se a porta continuasse aberta, a gente ia se ferir mais. Entende? Quando Deus fecha uma porta, ele fecha para nossa proteção. Não necessariamente a pessoa que estava na porta aberta, ou a situação que estava lá com a porta aberta, era uma situação ruim, ou a pessoa era ruim. Não necessariamente. Às vezes o fato de você não estar bem, o fato de você estar ferido ainda, estar cheio de trauma, Deus vai lá, fecha a porta para tratar você, para curar você, para libertar você, para amadurecer você, para crescer você, para depois ele ir lá, se for da vontade dele, abrir a porta de novo. Aí você vai estar amadurecido, você vai estar crescido, você vai ter um outro entendimento, você vai ter uma outra visão da situação, da pessoa, de tudo, entende? O que estava ferido vai estar curado, não vai existir dependência de nada, nem emocional, nem física, nem nada, porque você está curado ali com o Senhor. E quando ele abrir a porta de novo, você vai estar uma outra pessoa, vai ter uma outra visão. E aquilo que não fluía, vai fluir, porque você teve todo um trabalhar de Deus. Ou seja, foi um livramento para ti, ok? Mas não necessariamente a outra parte fez algo ruim para ti. Entende? E assim a gente vai desenvolvendo e crescendo com o Senhor. Por isso que Deus sempre por isso que eu estou sempre batendo na mesma tecla.
Glória a Deus, Vera. Continua no seu processo com o Senhor. Em nome de Jesus, você vai ser curada de todas as feridas, vai ser liberta e vai estar restaurando a sua vida. Desejo isso pra ti, viu? Que Deus abençoe você. Continua firme e forte na fé aí com o Senhor, que você vai ser liberto disso tudo. Então, gente, a gente precisa... O que a gente precisa fazer aqui que Deus quer de nós? E que eu sempre vou bater na mesma tecla. Relacionamento com o Senhor. O relacionamento com o Senhor é todo dia. É todo dia, é toda hora. Deus quer ter com cada um de nós aqui o que Ele tinha com Adão. Entende? O relacionamento que Ele tinha com Adão, que a gente está aprendendo aqui em Gênesis, é o relacionamento que Ele quer ter conosco. De intimidade, de falar, sabe? Tete a tete ali, face a face. Deus quer ter um relacionamento contigo de intimidade, de falar, dele falar, você obedecer, de você falar com ele as suas opiniões e ele escutar. É esse relacionamento que Deus quer ter conosco. Entende? Com cada um de nós. Entende? Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa abaixar a guarda, tirar a armadura, tirar o modo defesa e o modo ataque, ok? Se despir, ficar vulnerável na presença do Senhor e permitir dele ter acesso a lugares que a gente esconde, a lugares que a gente deixa guardadinho lá para ninguém saber que existe. É esses lugares que você não conta para ninguém, que às vezes até você esquece que está dentro de você, que Deus quer sarar, que Deus quer curar, que Deus quer libertar. Entende? Para você vir a se tornar nova criatura, você precisa deixar Deus adentrar nesse lugarzinho aí que você guarda 7 chaves. E você não deixa ninguém saber. Entende? Deus quer esse lugar. Porque esse lugar que você está guardando as 7 chaves, ele desencadeia várias outras ramificações que passa a ser várias outras ramificações que ligam a esse núcleo que você está escondendo. Entende? Então, se o núcleo, a raiz do problema não for tratada, sempre vai haver a dor, sempre vai haver a ferida, sempre vai haver o descontentamento ali. Então, Deus quer ir no núcleo, na ferida, limpar, tratar, curar, libertar. E com isso que ele está lá curando, tratando e libertando, o seu relacionamento com ele está crescendo, está desenvolvendo. Entende? Consequentemente, você vai ficar mais íntimo de Deus. Você vai trazer mais Deus para perto de você. Consequentemente, conforme ele for tratando, que ele for limpando, que ele for ajeitando tudo, ele vai colocando a presença dele em ti. E essa feridinha que hoje está ferida, está com um puizinho que precisa lá limpar, com a aguinha boricada, com remedinho para poder sarar, que é a presença do Senhor, ela vai cicatrizar. E nesse lugar da ferida vai entrar o amor de Deus. Por isso que pessoas que são tratadas pelo Senhor... Doutora, obrigada pela bênção, viu? Eu não tinha como falar com a senhora antes, mas agora eu te agradeço. Obrigada por abençoar a minha vida. Então, quando Deus vem e trata a nossa ferida, que a gente permite dele tratar o que está ferido, ok? A gente começa a transbordar da presença dele. Porque a gente começa a transbordar do amor de Deus, porque ele preenche com a nossa vida com o amor dele. Entende? Então, a pessoa que está lá falando do Senhor, que você consegue enxergar a presença do Espírito Santo nela, é uma pessoa cicatrizada. Mas também foi uma pessoa que foi muito ferida. E Deus foi lá, tratou ela, porque ela permitiu ser tratada. E hoje ela consegue dar para o outro, porque dentro dela existe a presença do Senhor, existe o amor. Porque Deus é o amor verdadeiro. Então, quando a gente se permite ser tratado pelas mãos dele, consequentemente nós nos enchemos da presença do Senhor. E ele começa a fazer morada. Aí vem aquela parte que eu sempre falo, que a gente é templo do Espírito Santo. Então, quando a gente se permite ser tratado pelo Senhor, e a gente começa a emanar o amor verdadeiro, que é a presença de Deus dentro de nós,
Não é que a gente vai emanar, a gente vai liberar. Acontece naturalmente. A gente mesmo não consegue reparar, mas as pessoas à volta conseguem sentir a presença de Deus na pessoa. Entende? Então, o Espírito Santo está habitando. Seu Jair, obrigada, que Deus te abençoe, querido. Entende? O Espírito Santo está habitando nessa pessoa. Ou seja, ela literalmente ali está sendo o corpo de Cristo e o templo do Espírito Santo. Porque ela foi limpa, ela foi liberta, ela foi curada, e o Espírito Santo só habita em lugar limpo. Porque o Espírito Santo é puro. Então, quando tem a presença do Espírito Santo está habitando na pessoa, é porque aquela pessoa ali ela tem conexão com o Senhor. É um amor genuíno, é um amor verdadeiro entre a pessoa e Deus. E Deus é a pessoa. Porque ela conquistou isso no Senhor. Ela desenvolveu, ela teve até medo no decorrer do processo dela, mas ela não se rendeu ao medo. Ela permitiu que Deus tratasse ela. Entende? E é isso que cada um de nós aqui precisamos fazer para a gente poder vir a desenvolver o relacionamento com Deus. Glória a Deus. Obrigada, doutora Francis. Obrigada. Isso tudo que eu falo para vocês aqui é o meu processo com o Senhor, de cura e libertação. Entende? É assim que ele falou para mim, ele falou, filha, quando ele falou para mim que eu tinha que fazer vídeos, gravar vídeos, fazer live, eu falei assim, Senhor, eu não sei falar em frente à câmera, eu tenho vergonha, eu não sei se eu vou ter palavras bonitas para falar, palavras eloquentes, e o que eu vou falar para esse povo? Aí ele falou, você vai falar exatamente o que eu quero que você fale, porque eu vou usar você, e ao mesmo tempo você vai falar para as pessoas o tipo de relacionamento que eu tenho contigo. Porque eu quero ensinar o meu povo a voltar, a resgatar o meu povo, a voltar a tratar comigo diretamente. Entende? Então eu sempre falo aqui nas lives, a igreja, a denominação, ela é importante. Eu não desmereço as denominações, elas são importantes, ok? Só que a prioridade na sua vida precisa ser Deus. Deus, como que eu vou explicar isso? Vou tentar explicar isso, vou explicar aqui de uma forma, mas ao mesmo tempo eu vou explicar por um todo, ok? Muita gente atribui a igreja como foco principal para a vida dela, porque ela acredita que Deus está ali. Deus está ali a partir do momento que o corpo da igreja está em santidade para com Deus e tem relacionamento com Deus, ok? O fato da igreja física existir não quer dizer que o Espírito Santo habite dentro daquela igreja. As pessoas daquela igreja precisam estar, o corpo de Cristo, a administração, tudo precisa estar embaixo da autoridade de Deus, se submetendo embaixo da autoridade de Deus, desenvolvido o relacionamento com Ele. Então, o que eu explico para vocês aqui, vale também para um pastor, vale também para um bispo, vale também para um diácono, vale também para todas as categorias lá que existem dentro da igreja. Entende? Porque são seres humanos como nós. Então, quando você quiser frequentar uma denominação, não vai pela placa da igreja. Não vai porque a denominação é legal. Ou não vai porque a sua amiga frequenta. Se você quer ter um relacionamento sério com o Senhor, antes de você fazer qualquer coisa, frequentar qualquer lugar e tomar qualquer tipo de decisão na sua vida, pergunta para Deus o direcionamento primeiro. Senhor, essa denominação aqui te agrada? Está de acordo com a sua vontade? As pessoas que congregam nessa denominação, elas têm intimidade contigo? Elas leem a tua palavra? Senhor, esse grupo de pessoas aqui dentro dessa congregação que eu frequento, estão de acordo, elas andam de acordo com a sua vontade? Elas têm intimidade contigo? Porque eu quero me relacionar com elas. O Senhor aprova a minha amizade com elas? Entende? Por quê? Por que Deus quer isso de nós? Porque Deus tem propósito individual para cada um aqui. E se a gente tomar as rédeas da nossa vida, a gente nunca vai viver os propósitos do Senhor. Mas se a gente se colocar na submissão da autoridade de Deus, a gente vai viver os propósitos do Senhor. E só quem sabe quais são os propósitos de Deus para você é o próprio Deus.
Então, para você viver de acordo com a vontade de Deus, você precisa desenvolver um relacionamento com Ele de confiança, fé e dependência. Então, você não pode tomar suas próprias decisões. Você não pode querer ir pelos seus próprios achismos. Você tem que perguntar para Deus o direcionamento da denominação que você vai, das amizades que você tem, do trabalho que você frequenta. Se você aqui, vou pegar o exemplo da doutora. Doutora, se você aqui faz atendimento, eu não sei qual o tipo de doutorado que você tem, mas se você aqui faz atendimento, também você seria interessante perguntar para o Senhor se aquele cliente ou aquele paciente que você atende, não é que você vai negligenciar atendimento, mas se está de acordo com a vontade dele também. Entende? Dar continuidade, porque às vezes pode ser uma pessoa que você quer ajudar, mas aquela pessoa não necessariamente vai te ajudar. Ela pode trazer algo além para você de cargas que não é para você ter naquele momento, que você não tem estrutura para receber. Então tudo a gente precisa aprender com o Senhor, tudo a gente precisa depender do Senhor. Então volta a falar, é o relacionamento que Deus quer ter conosco, como Ele tinha com Adão, antes de Adão comer a fruta lá da árvore proibida. Entende? Que era aquele relacionamento de respeito mútuo entre Adão e Deus, e tinha aquela intimidade, aquele entrosamento entre os dois. É isso que Deus quer ter conosco, entende? Então, quando você estiver mal, pra gente voltar aqui pra palavra, se alguém tiver mais dúvida, vai botando aí que a gente vai falando. Mas se a gente tiver mal, a gente não tem que procurar em lugar nenhum. A gente não tem que procurar afago em lugar nenhum. A gente não tem que procurar consolo em lugar nenhum. A gente não tem que procurar resposta em lugar nenhum. Cristão que tem intimidade com Deus, procura em Deus. Cristão que não tem intimidade com Deus, aprende a ter. Porque senão você nunca vai ter uma intimidade com Deus. Às vezes demora. Às vezes a gente quer, é imediato, a gente quer uma resposta imediata. O ser humano tem isso, né? Os 3 minutinhos, geração 3 minutinhos no micro-ondas. A gente quer uma resposta imediata. Mas muitas das vezes Deus não dá respostas imediatas pra gente. Por quê? Porque Ele está treinando a gente a depender dEle. Ele está nos ensinando a depender dEle. Servo do Altíssimo, seja bem-vindo, viu? Deus abençoe sua vida. Entende, gente? Então, tudo o que Deus faz é para nos aproximar dEle. Então, a porta que fechou é para se aproximar de Deus. O trabalho lá que não deu certo é para se aproximar de Deus. O atraso que teve, que você não conseguiu sair de casa, foi atrasado, é para se aproximar de Deus. Tudo é para se aproximar de Deus, porque você precisa estar na dependência dele. Entende? Com isso, você vai chegar num nível de relacionamento com Deus que é como se ele já... É óbvio que ele já sabe porque ele é onisciente, mas você vai começar a perceber isso. Tem coisas que você não gosta. Tem coisas que você não gosta que esteja perto de você. Tem coisas que você não gosta de participar, tem coisas que você não gosta de ir, tem coisas que você não gosta de fazer. Só que quando você desenvolve um relacionamento com Deus, é como se Ele passasse a perceber isso em você, apesar dele já saber. Mas na verdade é você que percebe que Ele percebeu. Entende? Então Ele vai começar, a intimidade de vocês vai ser tamanha que você não vai precisar nem falar, Senhor, eu não gosto disso desse jeito. Você só vai falar assim, Senhor, ó o horário, vai continuar o barulho? Eu tô dando esse exemplo porque isso acontece comigo. Aonde eu moro aqui, eu moro com uma família. Deus me trouxe pra cá pra uma missão, pra essa família. E às vezes, como tá chegando a hora da live, é a hora que tem mais barulho. E eu chego assim, só chego pra Deus e falo assim, Pai, a hora da live tá chegando. Aí Ele fala assim, fica tranquila que na hora da live não vai ter um barulho. Entende? Então é esse tipo de relacionamento. Seu Marcos, Deus abençoe sua vida, tá? Obrigada por abençoar a minha. É esse tipo de relacionamento que Deus quer ter com você. De você só dar a entender e Ele já pescar o que você quer falar e Ele chegar pra você e falar assim, calma filho, calma filha, vai dar certo porque eu tô contigo. Entende, gente? Então a gente precisa procurar mais a presença de Deus e desenvolver mais com o Senhor um relacionamento com maior intimidade, ok? Seja você
cristão, seja você ainda que não é cristão, desenvolva um relacionamento com Deus. Quem vai te fazer se voltar para o Senhor é o próprio Espírito Santo que vai estar trabalhando dentro de você. Outra coisa aqui que Deus quer que a gente saiba também de Gênesis 2. Eu vou ler para vocês aqui. Então, Gênesis 2, versículo 20 ao 24. Deus quer que a gente saiba algo aqui. Gente, obrigada, seu Marcos, obrigada pela rosa e pelos presentes, por abençoar minha vida. Vamos lá, Gênesis 2, 20. Aqui, ele fala assim: ele pôs nomes nas aves e em todos os animais domésticos e selvagens. Aí, a partir daqui, mas para Adão não se achava uma ajudadora, que fosse como a sua outra metade. Então o Senhor Deus fez com que o homem caísse em sono profundo. Enquanto ele dormia, Deus tirou uma das suas costelas e fechou a carne naquele lugar. Dessa costela, o Senhor formou uma mulher e a levou ao homem. Então o homem disse: agora sim, esta é a carne da minha carne e osso dos meus ossos. Ela será chamada de mulher, porque Deus a tirou do homem. É por isso que o homem deixa o seu pai e a sua mãe para se unir com a sua mulher, e os dois se tornam uma só pessoa. Lembra que eu falei aqui no início da live? Seu Leandro, seja bem-vindo, viu? Seu Leandro, deixa eu falar algo com o senhor antes de começar a falar. Obrigada por toda a ajuda que o senhor me dá nas lives, de poder ficar falando os versículos para os irmãos. Eu percebi isso na live passada e eu falei para o senhor que eu ia te agradecer aqui hoje. Então, muito obrigada pela sua participação na minha vida, indireta ou indiretamente, através das lives. Que Deus abençoe sua vida, tá bom? Obrigada por toda a bênção que o senhor é para comigo. Então, vamos voltar aqui. Lembra que eu falei no início da live daqui de Gênesis do capítulo 2, que tá até no 2:7, que está dizendo que nós viemos que Deus pegou o pó da terra e fez o homem, deu fôlego de vida ali, e o lençol freático passava e nutria a terra? Pois bem, a gente precisa ter uma observação aqui interessante disso que Deus trouxe para mim, o meu coração em relação a isso. Aqui está falando sobre a união do homem e da mulher. O homem foi criado da terra, a mulher foi criada da costela do homem. Ok? Então, se a gente parar para analisar, eu não sei se vocês têm esse conhecimento, mas vamos fazer por um todo para a gente chegar junto no lugar que Deus quer. O homem, quando se diz em termo de casal, de casamento, o homem, ele é o líder da casa. Ele é o cabeça da casa, ou seja, ele é o responsável, o teto sobre aquela família, né? Deus é o cabeça, é o centro de tudo. Abaixo de Deus está o homem, abaixo do homem está a mulher. Então, se a gente tem por conhecimento aqui que Deus criou o homem da terra e ao mesmo tempo ali quem nutria a terra era a água, ou seja, era a fonte é Deus, a gente consegue entender, ter por entendimento então que essa intimidade que o homem tem para com o Senhor é um pouco maior, vamos colocar assim, que seria da mulher para com o Senhor. Por isso que o homem tem a responsabilidade sobre a mulher no casamento. E a Bíblia aqui está nos falando que a mulher foi tirada da costela de um homem. Então nós mulheres temos, não que por obrigação, mas por dever, nos submeter ao homem que sabe o papel dele mediante ao posicionamento dele de homem da casa perante ao Senhor. Ou seja, ao mesmo tempo, Deus quer que a gente entenda outra coisa aqui também. Ao mesmo tempo, se a gente parar para analisar, a mulher corresponde ao que o homem dá. Então, se a mulher está conectada pelo homem pela costela, o homem precisa ter o posicionamento dele assertivo dentro do casamento. Ou seja, ele tem que ser subordinado a Deus para conseguir ter autoridade sobre a mulher. Entende? Dentro dos ensinamentos de Deus para com o casal. Não é autoridade de machucar, não é autoridade porque eu sou maior, eu sou o homem, eu sou a autoridade aqui dentro, eu sou o cara e você tem que me obedecer. Não é isso. Não é esse tipo de autoridade que eu estou falando. Mas é a autoridade de conexão com o Senhor, de desenvolvimento com o Senhor. Entende?
O homem tem pela mulher o amor sacrificial. Ou seja, para ele chegar nesse amor sacrificial, ele se sacrificou na presença de Deus para poder ser tratado pelas mãos de Deus, moldado e lapidado, para conseguir ser a autoridade dentro do casamento como Deus quer que seja. E a mulher que foi tirada da costela do homem está ali para acompanhar e para corresponder ao investimento que o homem faz. E a Bíblia fala que o amor do homem tem que ser sacrificial pela mulher, ou seja, o homem precisa amar a mulher e a mulher corresponde ao amor do homem. Então aqui a gente consegue entender isso através do que está sendo explicado, que o homem veio da terra, ok? Ou seja, estava mais diretamente ligado ao Senhor, vamos colocar dessa forma, e a mulher saiu da costela do homem que estava ali e dali fez uma só carne. Por isso que a Bíblia está nos falando aqui. Os dois se tornam uma só pessoa. Por quê? Porque a mulher saiu da costela do homem. E quando Deus faz a união, é visto como uma unidade. Entende? Então, o que a gente precisa aqui também? Espera aí que tá o tempo de live aqui, só um instantinho. Então, o que nós, seres humanos, tanto o homem quanto a mulher, precisamos fazer? Desenvolver o relacionamento com o Senhor. Para cada um saber a sua função. Para cada um saber o seu papel. Porque quando muitos homens que não têm relacionamento com Deus, pegam essa parte da Bíblia, do relacionamento, dizendo que o homem tem que ter autoridade sobre a mulher, e usa de machismo para cima da mulher. E não é isso. Não é isso que a Bíblia nos ensina. O homem precisa amar a mulher sacrificialmente. O homem precisa respeitar a mulher. E a mulher vai corresponder ao investimento do homem. E daí vai nascer uma harmonia. Daí vai nascer um casamento em santidade. Não é porque teve casamento, não é porque teve junção que não tem que haver santidade, que a santidade acaba. Negativo, a santidade continua. Porque a gente atribui a santidade a relações sexuais antes do casamento. Muitos aqui atribuem isso, mas santidade não é só isso. Entende? Então a gente precisa continuar, mesmo casado, em santidade, para com o Senhor, para o nosso cônjuge, para desenvolver com ele uma harmonia em três, né? Deus, marido e esposa, ali, para poder vir a desenvolver esse relacionamento. Então a gente precisa ter isso por conhecimento. Então, mais uma vez, a gente precisa estar com relacionamento com Deus em dia, para a gente poder ter a base de fazer as coisas certinhos, entende? Só que pra gente chegar, gente, uma coisa que Deus quer que tá me trazendo aqui ao meu coração, uma coisa que a gente precisa deixar, a gente precisa se abrir para Deus. Porque a teoria ela é muito bonita. Se a gente parar aqui, a gente vai ficar horas falando de Deus, Jesus e Espírito Santo. Mas se a gente não se permitir Deus tratar a gente não consegue viver o que a Bíblia fala. E o que Deus quer de nós? Deus não quer que a gente só saiba a teoria. Deus não quer que o clube da Bíblia seja apenas um clube pra gente estar aqui apenas estudando a palavra de Deus, cada um vai para sua casa e vive a sua vida como sempre viveu. Não. O objetivo de Deus aqui não é esse. O objetivo de Deus aqui é desconstruir em você tudo que foi construído erroneamente. Para mostrar para você que existe luz no fim do túnel, que existe saída, que existe resposta para as suas perguntas. Que você não está sozinho. Entende? É isso que Deus quer de nós. Que a gente desenvolva com Ele um relacionamento maior para poder estar de acordo com a vontade dEle, desenvolver esse relacionamento com Ele na intimidade e você vir... Lorena, paz do Senhor, querida. Seja bem-vinda, querida. Graça e paz para ti. E você vir desenvolver com Ele essa maior intimidade. Porque Ele quer tirar a religiosidade do povo. Só um instantinho. Sabe o que está acontecendo hoje? Que eu observo? Ninguém fala para mim, não.
E mesmo se falar, eu não sou uma pessoa influenciável. Eu não deixo a pessoa influenciar a mim. Eu vou atrás das minhas próprias fontes. Sabe o que eu estou observando hoje? O povo, de um modo geral, cristão ou não cristão, estão procurando muitas respostas imediatas. Entende? E com isso, estão se perdendo no que estão escutando. Então, muita gente escuta muito e tudo ao mesmo tempo. E no final, elas não fazem nada. Porque o que a pessoa escuta muito e tudo ao mesmo tempo, entra por aqui e sai por aqui. Por quê? Porque não está centrado. Não está com o objetivo de querer escutar para aprender. Está com o objetivo de escutar para poder sanar o problema, para poder continuar. Entende? Então, precisa partir de nós, filhos, cristãos ou não cristãos, um posicionamento e uma decisão de querer conhecer a Deus. Quando a gente disponibiliza tempo para algo do nosso interesse, que a gente não tem conhecimento, a gente não investe um certo grau, um certo nível ali de tempo ou um certo valores que seja para cursos, para a gente poder adquirir o conhecimento. Você não investe, você não faz um investimento de tempo de algo teu ali para você desenvolver com aquele conhecimento que você quer adquirir. É a mesma coisa com o Senhor. Só que o Senhor você não precisa pagar. É só o seu tempo. Só que por que as pessoas não procuram a Deus? Jefferson, seja bem-vindo, querido. A paz do Senhor para ti. Seja bem-vindo, família. Todo mundo que está entrando, seja bem-vindo à paz do Senhor, viu? Mas por que as pessoas não querem perder tempo com o Senhor? Por que as pessoas não querem investir tempo na presença de Deus? Porque a partir do momento que você toma a decisão de investir tempo, você vai ser confrontado. Porque a própria presença de Deus confronta. Porque a gente que vem para Deus, a gente está no pecado. Entende? Então a presença dele é santa. A presença de Deus nos constrange de tão pura que ela é. Entende? Então quando a gente vai para a presença de Deus, a gente às vezes quer estar na presença dele. Mas a presença dele é tão pura que ele nos constrange e faz a gente recuar. Só que a gente não tem que recuar. A gente tem que tomar um posicionamento de fincar os pés e ficar. Vai ter uma hora no seu processo com o Senhor que você vai começar a se sentir confrontado. Ele não vai te confrontar. Mas o pecado que habita em você vai começar a se incomodar com a presença de Deus. Quando eu falo que o pecado que habita em você vai começar a se incomodar com a presença de Deus, o pecado que habita em nós são espíritos malignos, gente. De legalidade que nós damos, que a gente deu sem a gente saber, inconsciente, e que está dentro de nós que precisa sair. Entende? Então o pecado nada mais é do que espíritos malignos que habitam dentro do corpo, que induzem a gente a fazer o erro. Então isso precisa sair. Quando você ganhar a libertação de algo, de alguma ferida que você tem, de alguma ferida ou de um trauma, é um demônio que sai de ti. Entende? Muita gente romantiza o evangelho, meio que passando a mão por cima, para não falar realmente o que é, para não assustar a pessoa. Mas às vezes a gente precisa saber a verdade nua e crua para a gente se ligar e querer tirar isso da gente. Senão a gente sempre vai viver ali uma fantasia, algo superficial. Deus querendo um relacionamento contigo, Deus querendo se aprofundar contigo e você na superficialidade de Deus achando que aquele tipo de vida que você vive é o suficiente para você. Se você acha que a sua vida é boa, Deus pode te dar melhor. O ser humano tem uma tendência muito fácil de se acostumar com as coisas. Cris, você está aqui, seja bem-vinda, querida. Paz e paz para ti. Obrigada pela bênção. O ser humano, de um modo geral, rico, pobre, enfim, qualquer tipo de nível social, tem a tendência muito fácil de se acostumar com as coisas. Então, quando a pessoa tem algo que está confortável para ela, às vezes a pessoa nem está em um ambiente bom, nem está com coisas boas à sua volta, mas se acostumou, está confortável. Ela quer ficar com aquilo ali porque aquilo ali é um garantido para ela.
E quando a gente vem para a presença de Deus, ele nos desestabiliza tudo, ele tira todos os alicerces que a gente construiu. Porque ele tem que ser o nosso alicerce. Entende? Então por isso que muitas pessoas não ficam, por isso que muitas pessoas não se deixam ser confrontadas, por isso que muitas pessoas não são libertas. Aí ficam naquela superficialidade de uma religiosidade, diz que eu vou para a igreja, eu vou para a denominação, eu sou crente há 30, 50 anos, mas está há 30, 50 anos e nunca foi liberta na vida dela. Por quê? Porque não quer sair da zona de conforto, porque está confortável. Entende? Só que Deus quer relacionamento. Deus quer relacionamento, Deus quer que você tenha uma vida próspera, Deus quer que você seja uma pessoa liberta, Deus quer que você seja uma pessoa curada, Deus quer que você viva a sua vida, não sobreviva a ela. Isso tudo precisa fazer um relacionamento com o Senhor, desenvolver um relacionamento com Ele, para poder ser liberto dessas correntes, cativeiros emocionais e espirituais que cada um aqui de cada um aqui está na sua individualidade, que foi desenvolvido no decorrer da sua vida de crescimento como ser humano, que agora Deus quer quebrar isso tudo e te tirar do cativeiro. Com Jesus Cristo a perder e ganhar. É, isso aí. Primeiro a gente perde, né? A gente acha que a gente perdeu. Primeiro a gente perde, primeiro ele tira, primeiro ele destrona tudo, destrói tudo, desconstrói tudo. Depois ele vai lá e reconstrói tudo conforme a vontade dele. E a gente vê que tudo que saiu era para ter saído, ou seja, a gente estava aprendendo. A gente estava segurando, a gente estava com apego. A gente queria que ficasse. O negócio já tinha morrido há muito tempo, mas a gente queria que ficasse ali. Porque estava acostumado. Mas Deus está tirando. A gente até briga com Deus porque Deus tirou. Como é que você tirou isso aqui? Eu gostava. Só que ele sabia que não fazia bem para ti. Aí ele vai lá, desconstrói tudo para trazer tudo novo, conforme a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável. E quando a gente começa a enxergar como Deus está trabalhando, a gente agradece por ele ter tirado. Mas no início a gente reclamou. Cris, eu vi sua mensagem. Graça e paz pra ti, meu amor. Que bom que você tá aqui comigo, viu? Fico feliz de ver você aqui. Entende? Então a gente precisa. Tá muito calor aqui no Rio. Eu não sei onde vocês estão, mas aqui no Rio tá muito. A gente precisa fidelizar o Senhor na nossa vida, viu? Tá bom? Esse processo é doloroso. Sim. O processo de cura é doloroso, né, seu Leandro? O processo de cura é muito doloroso. A gente precisa deixar Deus curar, precisa deixar Deus fazer. Eu não sei como foi o seu processo, mas para o senhor falar isso realmente deve ter sido doloroso. Mas no meu processo foi bem difícil. O meu processo, Deus virou para mim e falou que ele ia quebrar a maldição da minha família em mim. Então eu estava passando por processo de cura e libertação e tudo, e mais as quebras de maldição da família. Então, para mim foi bem desgastante, mas sobrevivi, a gente sobrevive. É desgastante, é difícil, às vezes dá vontade de jogar tudo pro alto e sair correndo, mas aquele que já esteve, tem um louvor que fala, né, no Santo dos Santos, quando a gente chega no lugar dos Santos dos Santos, com o Senhor no nosso relacionamento, a gente não consegue mais voltar a ser a velha criatura. A gente não consegue mais olhar para trás e falar aquele lugar ali para mim era melhor, era mais confortável. Porque nosso espírito grita. Então a gente que desenvolve um relacionamento com o Senhor, a gente não consegue mais sair da presença dele. A nossa tendência é sempre crescer, é sempre evoluir, é sempre despertar. E toda vez que Deus falar para você, você está em São Paulo, Cris? Aí o ar é mais seco, né? Acredito eu, porque não tem o mar. Mas tá bem quente, acho que no Brasil todo. Então, quando Deus sempre fala pra gente evoluir, a gente sempre vai precisar deixar algo para trás. Porque nem tudo acompanha a gente. Então, isso também, a perda também faz parte da nossa evolução com o Senhor. Porque nem todas as pessoas que estão na nossa vida, elas estão com o mesmo nível espiritual que a gente. Então, muitas das vezes, Deus vai tirar a pessoa. Às vezes, a pessoa não fez nada contigo, mas o tempo dela com você acabou. Entende? O que você tinha para explicar para ela foi explicado.
o que você tinha para aprender dela foi aprendido. Aí Deus vai lá e rompe as relações, desconecta, para você seguir na direção dos propósitos do Senhor para sua vida, desenvolver com Ele ali. E a pessoa vai desenvolver com o Senhor de um modo mais lento, vamos colocar assim, de um modo diferente que o seu. Você está evoluindo, você está indo, você está se entregando a Deus. Você está desenvolvendo, você está querendo, não necessariamente a outra parte, a outra pessoa, ou pessoas que estão à sua volta também têm o mesmo nível de entrega que o seu. Então, chega uma hora no seu processo que Deus começa a tirar muita gente. E você começa a se ver mais sozinho, mais na dependência do Senhor. Aí você começa... eu não sei se todos aqui passam isso, mas eu passo por isso. Tem horas que Deus chega pra mim e fala assim, eu vou tirar pessoas da sua vida. Aí eu falo assim, Senhor, eu até falo rindo, o Senhor já tirou tanta gente, que eu acho que não tem nem mais ninguém pra tirar. Quem que o Senhor vai tirar agora? Mas sempre tem alguém pra sair. Entende? Então ele vai lá e tira a pessoa e fala, ó, tá saindo por isso, por isso, por isso. Entende? Então, isso é relacionamento com o Senhor. Isso é dependência. Isso é você querer viver os planos dele para ti. Porque os propósitos de Deus existem. Os propósitos de Deus estão lá, te esperando para você viver. Só que você precisa estar preparado e apto. O que é o apto? De acordo com a vontade de Deus, para poder viver os propósitos. Então, tudo que você passa no seu processo agora, da agora que você tá para chegar à promessa e os propósitos, é o preparo de desenvolvimento seu, não só de cura e libertação, mas também de desenvolvimento seu, de aprimoramento seu, para quando Deus entregar nas suas mãos os propósitos e as promessas, você conseguir sustentar a grandiosidade que vem para tua mão. Entende? Então, por isso que a gente precisa se resguardar no Senhor. Quem falou que o marido está separado, que eu não vi o nome, e já tem um bebê, libera perdão pro seu marido, viu? Libera perdão pro seu marido e segue a sua vida com o Senhor. Porque quem faz o mal pra gente, no caso quem fez o mal pra ti, eu não sei como é que foi em relação à sua separação com o seu marido, Deus não tem culpado por inocente. Então, provavelmente, essa pessoa já deve estar até tendo o resultado dela com a decisão que ela tomou. Entende? Então, para você não ficar preso à separação que houve, para você não ficar... Vera Lúcia, para você não ficar preso à separação que houve do seu marido com a senhora, nessa situação que a senhora abriu aqui para nós, libera perdão para o seu marido, ok? E segue na sua vida com o Senhor. Se o seu marido, seu ex-marido ou seu marido, for para fazer parte, foi propósito de Deus para sua vida, ele vai tratar, vai libertar, vai curar, vai fazer tudo o que tem que fazer. Mas você não pode paralisar a sua vida para esperá-lo voltar. Porque você não sabe se ele vai voltar, se Deus quer que ele volte. Entende? Então você dedique-se a Deus. Quando na Bíblia nos fala, eu não sei aonde que fala isso, se o senhor quiser botar isso, me ajuda. A Bíblia fala que o solteiro, pessoa solteira, precisa se dedicar ao Senhor. Quando você é casado, que existe uma separação, você volta a ser uma pessoa solteira. Entende? Então passa a se dedicar mais à presença do Senhor. Fidelize o seu relacionamento com o Senhor. Porque uma coisa é certa, gente, quando a gente busca a presença de Deus, de verdade, tá? Quando a gente se interessa em querer conhecer a Deus, quando a gente se interessa em querer desenvolver um relacionamento com Deus, não tem tempo para olhar para o lado. Não dá tempo de pensar em como o ex está, o que está acontecendo na vida do fulaninho e da fulaninha. Não tem como. Não tem como. Eu acordo todo dia às 3 da manhã e vou dormir às 11 da noite. Eu fico o dia inteiro na presença do Senhor, trabalhando para o Senhor. Às vezes eu falo assim, para dar aquele respiro, caramba, tipo, deixa eu respirar aqui um pouquinho, porque não sobra tempo.
O tempo todo o Senhor está falando conosco, o tempo todo o Senhor está dando trabalho pra gente, o tempo todo o Senhor está ali presente. Entende? E fica algo ali meio que regradinho na disciplina, horário de fazer, horário de almoçar, horário de parar, horário de ir, para poder postar os vídeos aqui certinho para vocês. Então é tudo horário regradinho. Então a gente que se dedica a Deus não tem tempo para respirar. Então quando você está numa situação aí que alguém te machucou, alguém te feriu, libera perdão para essa pessoa para você seguir. Não é para a pessoa ser liberada. A pessoa vai prestar conta com Deus depois. Mas você seguir em frente na direção de Deus na sua vida, nos propósitos dele para ti, e você desenvolver o seu relacionamento com ele, você crescer, você desenvolver, você amadurecer, você liberando perdão, Deus vai começar a trabalhar o seu coração, vai curar a ferida. Quando você vê aquela raiva, aquele rancor que você sentia pela pessoa, você não sente mais. Pelo contrário, você sente compaixão pela pessoa, você quer ajudar a pessoa, porque você sabe que Deus, se Deus curou você com todo o ressentimento que você estava, a outra pessoa também pode ser curada. Então você começa a falar de Deus para a pessoa que te machucou. Entende? Então, procure a presença de Deus e fidelize. Faz de Deus a sua ostrinha. Entra na ostrinha. A pérola, para não ser desenvolvida, ela não fica dentro da ostra ali desenvolvendo. Cada areinha que entra, compõe a pérola. Seja você a pérola dentro de uma ostra. Cada agressão que vier, cada discordância, cada algo que vier para te ferir, deixa acrescentar na ostra, que é você, de um modo assim, deixa acrescentar de um modo que é para desenvolver você, não para você aprisionar dentro de ti. Entende? Que seja um acréscimo para desenvolvimento, para você procurar mais a presença de Deus e para você se curar mais em Deus. Ok? Vamos lá tentar reformular isso aqui. Ao invés de você trazer o que te machucou, o que te feriu para dentro de você como verdade, pega aquilo que te machucou e te feriu e transforma em combustível para você vencer e para você sair da situação que você se encontra. Entende? Como se fosse uma injeção de ânimo. Ao invés de você atribuir, tipo, ele me feriu, ele me traiu e ele tá lá com outra família, pega essa situação e fala assim, bom, já que ele me feriu e me traiu e tá com outra família, agora o problema é com ele. E eu estou com as minhas verdades, com a minha família, não sei se a senhora tem filhos, mas agora eu estou livre e liberta para fazer o que eu quero na presença do Senhor, então eu vou procurar o Senhor e fidelizar com Ele o meu relacionamento aqui e segue a tua vida, com Deus curando você. Entende? Tá bom? Gente, essa foi a live de hoje. Eu espero ter... Marina Pereira, seja bem-vinda à família, viu, querida? Obrigada por me seguir, que Deus te abençoe. Tô aqui para te ajudar, viu, no que precisar. Djalminha, seja bem-vindo. Lorena, seja bem-vinda. Todo mundo seja bem-vindo. Não é bom, Cris, perdoar o outro? Que bom que você conseguiu perdoar seu marido, Cris. Fico muito feliz por você, viu? Eu acredito que deve ter saído uma tonelada das suas costas quando você conseguiu perdoar o seu marido. E que bom que... Geralmente, quando a pessoa que vai receber o perdão, ela nunca imagina que a gente vai perdoá-lo. Mas que bom que está havendo, então, Mas está sendo diferente, bom, oração todo dia. Que bom que você está conseguindo. Acabou que o que vai acontecer com vocês? Vocês vão começar a ter um modo de visão um do outro diferente. Porque saiu o apego. Sabe o apego emocional que a gente tem para aquela pessoa? Que a gente teve um relacionamento, um entrosamento, enfim, uma relação ali, surgiu-se um apego, surgiu-se uma dependência na pessoa. E quando esse vínculo é quebrado e a gente consegue liberar perdão para essa pessoa que nos feriu de alguma forma, ok? É como se saísse dos nossos olhos um véu. É como se... porque a gente que criava expectativa em cima da outra pessoa, e a outra pessoa passa a mostrar os defeitos que ela tem de verdade. Quem ela é de fato, a gente consegue enxergar coisas que a gente não conseguia enxergar antes. Então a gente consegue ver que a pessoa é tão falha quanto nós. Entende? E por isso a gente consegue digerar. Aí Deus está trabalhando no nosso coração, ok? E a gente consegue olhar para a pessoa com compaixão, porque você sabe qual é a fonte que você procura para curar suas feridas. E você vai começar a querer que a outra parte também faça o que você está fazendo para ela também ser liberta. Porque a pessoa que nos fere é tão ser humano quanto nós. E sabe qual é a graça do Evangelho?
Entendi. Foi aquela live da dependência emocional e teve da dependência emocional, a live da dependência emocional, teve a live também da autocomiseração, né? Que tá tudo interligado com o outro. Que bom que te ajudou, fico muito feliz de estar te ajudando, viu, amiga? Viu, irmã? Irmã, tem que chamar todo mundo de irmã. Viu, irmã? Fico muito feliz. Que bom. Que bom, seu Jair, que você também gosta da live, fico muito feliz com isso. Gente, quem quiser ver todas as lives do TikTok estão no YouTube, tá? Separado por playlist. Então, o link do YouTube tá aqui no perfil do TikTok. Vão lá, vão ver, vão assistir, vão se alimentar, vão aprender. Tivemos agora aqui 2 vidas que estão falando, o seu Jair e a Cris, que estão falando que através das lives eles conseguiram ter um entendimento diferente, conseguiram aplicar nas suas vidas e tiveram bons resultados. Então, convido você a se inscrever no canal do YouTube para poder estar lá vendo as lives. Tá lá, TikTok Live, tá lá separado por categoria para você vir a adquirir conhecimento. Tá aberto para todo mundo. Tá? O meu intuito é que você desenvolva, que você aprenda e que você desenvolva um relacionamento com o Senhor e venha a ser uma alma livre em Deus. Tá bom? Ah, querida, obrigada. Tenho muito carinho por ti também, viu? Obrigada pela sua bênção. Obrigada por todo o carinho e amor que você tem por mim. É recíproco. Tá bom, gente? Então, essa aqui foi a live, tá? Espero ter contribuído para vocês de alguma forma. Essa live aqui vai estar amanhã no YouTube, às 9 da noite, sendo lançado. Se vocês quiserem estar lá assistindo para poder alguma coisa que vocês perderam, ou você que entrou agora no final não conseguiu assistir no início, aconselho você ir lá a ver. Vai estar escrito lá Clube da Bíblia, Gênesis 2, tá? Na playlist lá do Clube da Bíblia, e você procura lá certinho, você vê lá, tem vários conteúdos interessantes pra gente estar aprendendo. Deus está sempre passando um conteúdo aqui diferente e eu venho estudar para poder trazer para vocês certinho. É bom que eu também aprendo, né? Muitas das vezes os conteúdos que o Senhor passa pra gente, às vezes eu tô passando pela situação e nem eu sei. E acaba que eu aprendo junto, aplico na minha vida e também sou liberto e curado, igual vocês. Tá bom? Vamos estar aqui fazendo uma oração pra gente estar agradecendo. Sim, o Jó na Bíblia. Que bom que você está fazendo devocional de Jó. Jó é um livro muito bom. A gente vai chegar lá. Por enquanto a gente está em Gênesis. A gente vai chegar lá no Clube da Bíblia. Vamos estar aqui fazendo... Que bom, seu Jair, que o senhor contribuiu. Fico muito feliz pela sua vida, viu? Por toda a participação em todas as plataformas. O senhor está comigo em todas as plataformas, né, seu Jair? Não, todas não. O senhor está comigo no YouTube e aqui. Muito obrigada pela sua contribuição em todas as plataformas que o senhor está inscrito, tá? O senhor é muito bem-vindo na família. O que eu puder fazer para ajudar o senhor, o seu processo de cura e libertação com o Senhor e seu relacionamento com Ele, estou aqui para te ajudar. Todos vocês, tá, gente? O que eu puder fazer, manda mensagem por chat ou desenvolve lá nas mensagens que for dos vídeos, que eu tô sempre vendo, tô sempre respondendo. Só não me mande conotação de relacionamento, de se eu sou casada, se eu sou solteira, se, enfim, relacionada sobre isso, porque esse tipo de pergunta eu não respondo, ok? Eu tô aqui apenas para ajudar na parte espiritual. Minha vida pessoal fica só pra mim, tá bom? Então vamos lá? Vamos fazer uma oração aqui pra gente estar encerrando esse momento? Vamos lá? Seu César, seja bem-vindo. Maria de Socorro, seja bem-vindo. Chegou bem na hora da oração, hein? Vamos orar aqui pra gente estar edificando a nossa vida? Vamos lá, seu Cleberson. Vamos estar orando aqui pro Senhor também, para todos nós. Continua assim, não para Deus, é contigo. Obrigada, seu Leandro. Sua participação é muito importante aqui, viu? Muito obrigada por todo o carinho e por toda a atenção que o Senhor tem para comigo. Eu acredito que semana que vem tem live, sim. Eu perguntei pro Senhor hoje se vai ter live até o dia 31. Eu acredito que tenha, sim. Sexta-feira, se eu não me engano, é dia 2. Se eu estiver errada, o dia 1º é o dia 2. Sexta-feira da semana que vem, do ano que vem, vai ter a live do Clube da Bíblia. Eu não sei que dia é, mas vai ter. Se vai ter outra live que antecede o dia, eu vou ver com o papai, ok? Eu chamo ele de papai. E a gente vai estar aqui fazendo uma live e eu coloco a chamada aqui no TikTok pra gente poder saber, tá bom? A princípio não tem nada programado porque eu tenho umas pendências para fazer. Eu não sei se vocês observaram aqui, mas as lives que a gente tem de assuntos mais específicos,
eu faço toda uma postagem em coreano. Então eu preciso fazer essas 2 lives que foi feito de específica aqui, eu preciso fazer essas postagens para poder postar para o povo coreano lá, que Deus tem uma missão com eles, que é que eles saibam, entende? Então, como eles não têm a facilidade de ver as lives, porque não tem como estar no idioma deles, então eu transfiro o que falo na live para o idioma deles na parte de postagem e coloco lá. Então eu tenho 2 pendências para fazer. Então eu acredito que até segunda-feira o Estevam está fazendo essas postagens para eles também terem conhecimento que a gente está tendo aqui de uma forma escrita, entende? Mas eu acredito que semana que vem, até dia 30, porque dia 31 muita gente vai estar curtindo as festas, né? Vai estar fora. Eu particularmente vou estar aqui com o Senhor, mas muita gente vai estar na rua, mas conforme o Senhor liberar, a gente vai estar aqui fazendo live. Eu vou pensar num assunto certinho. Se você tiver algum assunto que você queira... Gente, se vocês tiverem algum assunto que vocês queiram saber, que vocês queiram aprender, escreve pra mim e fala, eu quero aprender sobre isso. Que aí eu vou apresentar pro Senhor e se estiver de acordo com a vontade dele, eu faço a live pra você, pra te ensinar. Tá bom? A sua dúvida pode ser a dúvida de muitas pessoas. Tá bom? Tá bom, seu Leandro, eu leio 14 de Êxodo. Leio sim, pode ficar tranquilo. Assim que terminar aqui eu vou ler. Obrigada pela indicação, vou ver o que o senhor quer falar comigo. Tá bom? Então vamos tá aqui. Pesado esse abuso na infância, encontro com Deus. Isso seria uma sugestão sua, ao Cris? Vou apresentar para ele, tá? Mas eu acho que isso aí, indiretamente, já é um pouco da dependência emocional. Eu vou dar uma pesquisada nas lives que eu já fiz e vou te apresentar, tá bom? Para poder ver, para curar isso aí que você teve, infelizmente, na sua vida, tá bom? Vamos estar aqui fazendo uma oração para a gente estar encerrando esse momento? Vamos lá? Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero te agradecer por essa live, Senhor, por todas as pessoas que estiveram comigo no início, no meio e no final, Pai. Todas as pessoas que estão aqui conosco, Pai. Pai, abençoa cada uma delas, Senhor. Entra na vida delas, Pai. Faça morada no coração delas, Senhor. Que elas venham querer e se permitir desenvolver um relacionamento contigo. Que elas venham estar com o coração aberto para recebê-lo, Pai. Conforme a sua vontade, desenvolver contigo um relacionamento de maior intimidade. Pai, pelo poder do nome de Jesus, Senhor, eu quero consagrar cada vida que é Ti. Que cada vida venha ter um real encontro contigo, um encontro que sara, que transforma, que cura, que liberta. Que cada vida, Senhor, venha ser um contigo em espírito e em verdade, Senhor. Pai, pelo poder do nome de Jesus, Senhor, eu agradeço. Amém. Gente, obrigada. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Me coloco à disposição de cada pessoa que está aqui para poder ajudar você no seu processo de cura e libertação com o Senhor. Então, se você tiver alguma dúvida, entre em contato, que eu vou estar aqui te auxiliando no que eu puder. Mas eu já falo de antemão que eu não estou aqui para salvar a sua alma, eu estou apenas para ser o instrumento do Senhor. Quem vai te salvar, quem vai te libertar e quem vai te curar é o próprio Jesus, Deus e o Espírito Santo, mediante a sua entrega em querer conhecê-lo e desenvolver com ele um relacionamento. Mas eu estou aqui para auxiliar e para te orientar conforme for da vontade de Deus, tá bom? Então, gente, bom final de semana, juízo aí para quem, enfim, ainda é do mundo, que ainda tá com um pé aqui, um pé ali. Sai do pé de lá e vem para Jesus, ok? E desenvolva um relacionamento com Deus. Então, bom final de semana para vocês. Que Deus abençoe vocês. Graça e paz em cada coração. E eu tenho uma liçãozinha para ver, que é Êxodo 14:14, que o senhor Leandro falou para eu ver. Tá bom? Então, gente, fica com Deus. Que Deus abençoe. Tchau, tchau.